Olá, boa noite. Meu nome é Vinícius Oliveira Silva, do BV 3001288. Sou estudante do Instituto Federal do Campus São João da Boa Vista, São Paulo. E hoje eu vou apresentar o meu trabalho da disciplina de instrumentação, que é o estudo da aplicação de um medidor ultrassônico de nível de água para estanques, tá? É um artigo de 2006. Vamos lá. O que é um medidor de nível ultrassônico? É um dispositivo utilizado para medir a altura ou nível de líquidos e sólidos em tanques, reservatórios e outros recipientes. Ele faz isso de maneira precisa e não invasiva, ou seja, sem a necessidade de contato direto com o material. O princípio de funcionamento dele é o seguinte: ele emite pulsos de som ultrassônico, ondas sonoras de alta frequência, no caso, que viajam até a superfície do material, são refletidas por ele e voltam para o medidor e são captadas pelo seu sensor. Aí, com base no tempo de que ela leva para ir e retornar, o medidor calcula a distância entre o sensor e a superfície do líquido, determinando assim o seu nível. Os principais benefícios: ela proporciona medição altamente precisas, não requer contato direto com o líquido, reduzindo o risco de contaminação, mais simples e rápida comparado com métodos internos. Funciona para água, produtos químicos, materiais sólidos. Geralmente requer pouca manutenção, pode ser usado em líquidos corrosivos ou perigosos, permite tomar decisões informadas em tempo real. Ela pode ser aplicada em indústria química, para medição de líquidos corrosivos e produtos químicos, saneamento para o monitoramento de níveis de tanques de água, agricultura na medição de silos de grão, processos industriais no controle de processos sem interrupções. Tá? Agora, indo ao projeto. Bom, a gente sabe que com o aumento significativo da atividade aquícola, né, a supervisão adequada dos tanques é essencial para otimizar as condições ambientais e garantir uma produção eficiente. Medir o nível de água é crucial para evitar problemas como concentrações indesejáveis de salinidade e amônia. A gente sabe que a medição do nível de água permite controlar melhor o ambiente dos cultivos, prevenindo problemas que possam prejudicar a saúde dos organismos aquáticos e, consequentemente, a produtividade dos estanques. Qual que é o objetivo desse projeto? O objetivo é desenvolver um sistema de medição de nível de água que seja econômico, preciso e confiável, contribuindo para a automação e aumento da rentabilidade da produção aquícola. Atender às exigências de supervisão e controle em tanques aquícola por meio de medições automáticas de níveis de águas também. Tá? Bom, esse projeto ele é composto por duas unidades: a unidade remota, que vamos ser apresentada agora, e a unidade local. Tá? Na unidade remota, temos os componentes. Um sistema composto por um microcontrolador, tá? Stamp BS2P, um transistor ultrassônico piezoelétrico de 40 Hz, um sensor de temperatura DS1822, um acondicionador de sinal, um display de cristal líquido e um transceptor sem fio de 2.4 GHz. Como ele funciona? Aqui a gente tem o esquema, né, da montagem, como foi feita essa unidade remota, como ele funciona. É, O microcontrolador gera pulsos ultrassônicos que são transmitidos e refletidos na superfície da água. A medição da distância é feita com base no tempo de voo do som, compensando a velocidade do som com a temperatura medida pelo sensor, de acordo com a seguinte equação aqui embaixo. Tá? Onde vê a velocidade do som no ar, metros por segundo, y é a razão de calor específico, 1.4 para o ar no nível do mar, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Os dados são transmitidos para a unidade local via Bluetooth, permitindo o monitoramento em tempo real. Tá? Aqui tem aqui o comportamento do microcontrolador, um gráfico, né, da duração programável dele em nanosegundos. Bom, as especificações técnicas. A unidade remota mede a distância com uma resolução de mais ou menos 0.0018 metros para uma distância máxima de 10 metros. A alimentação é feita por uma bateria recarregável de 12, com a capacidade de 5 ampere.
e o consumo da corrente varia de modo de operação, tá bom? O de 70 mA em standby, 100 mA com a comunicação e 105 na transmissão ultrassônica. Agora falando sobre a unidade local, né? Os seus componentes. Ela é composta por um microcontrolador, uma memória EEPROM, um transceptor sem fio de 2.4 GHz e a conexão USB para comunicação com o PC. Aqui, né? Como funciona a unidade local. O seu funcionamento. A unidade local recebe os dados da unidade remota, os armazena na memória EEPROM. A comunicação com o PC permite o processamento e a visualização dos dados em tempo real, utilizando o software MATLAB 7.0 e armazenando os dados em arquivo XLS para análise posterior. Aqui a gente tem a tela do monitoramento de MATLAB em tempo real, né? Como funciona aqui. Bom, as especificações técnicas. Ela apresenta uma fonte de alimentação de 12 volts com a capacidade de 500 mA. O consumo da corrente é de 60 mA em standby e 90 mA em comunicação. Nos resultados de discussões, a partir disso, né, do que foi feito até agora, o sistema em campo e em laboratório foi testado e obteve-se resultados satisfatórios e confiáveis. A resolução da medição de mais ou menos 0.03 metros é comparável com sistemas de alta tecnologia, como os medidores a laser, mas a um custo bem menor. A plataforma Stamp BS2P permite fácil adaptação e expansão para diferentes aplicações também, tá? Agora vamos falar sobre o teste em laboratório. Foram feitos testes em laboratório para estabelecer a precisão dos instrumentos em diferentes temperaturas, tá? Realmente medir a sua resolução, utilizando ali uma distância constante e conhecida entre o transistor e o alvo. Aí, os resultados obtidos a partir disso foi que a medição foi avaliada em relação à mudança da temperatura do ambiente, né, nesse intervalo, de 29,8 a 33 graus. A compensação pela temperatura resultou em uma variação de 0,0012 metros. Foram realizadas ali 2.000 leituras a cada 15 segundos. A distância fixa do alvo foi utilizado ali um extensômetro de 3 metros com resolução de 1 milímetro. A distância fixa entre o transistor e o alvo foi de 1,5 metros e o foco era avaliar a precisão e resolução do instrumento, não a sua exatidão nesse momento. O comportamento dos dados, a partir disso, foram dados entre 0 e 400, houve uma inclinação positiva significativa relacionada à mudança da temperatura ambiente. O sensor da temperatura não atingiu o valor assinótico final de 95% nesse intervalo. E isso gerou uma flutuação de medição da distância entre 1,504 e 1,505 metros. Após o ponto 400 também, observou-se que houve uma inclinação da temperatura e diminuiu uma inclinação da temperatura e diminuiu e o resultado em menor flutuação da medição da distância. Tá? Aqui temos os resultados. A imagem não está muito boa, não dá para analisar muito bem. Aqui temos a subida da temperatura até 400. Aqui no caso, né? E que diminuiu. Mas vamos ali para o próximo. Bom, ali a avaliação do equipamento em campo. Para avaliar o equipamento em campo, foi selecionado um tanque de cultivo de microalgas com capacidade de 5.000 litros, profundidade aproximada de 1 metro. Tá? A escolha foi ao fato do tanque não apresentar vazamento de água devido à filtração e, adicionalmente, qualquer variação do nível de água. Ele é exclusivamente resultado da evaporação. Essa configuração proporciona um teste preciso e confiável no medidor de água, tá bom? Bom, resultados. A primeira parte, tá, com o resultado da medição do tanque de agricultura sem borbulhamento e somente com a velocidade do vento, o tanque foi enchido com a água em repouso por um período de 24 horas, momento em que foi realizada a primeira fase do experimento de campo. O resultado da evaporação, ali demonstrado aqui, tá? O resultado foi esse aqui de cima, descendo, mostra a mudança da profundidade da água de aproximadamente 0,99 a 0,97 metros, o que corresponde a cerca de 15 litros por metro quadrado. No gráfico de distância versus tempo, pode ser observada oscilações do nível de água de até 0,004 metros produzido pelo vento, cuja intensidade era de quase 3 metros por segundo no início do teste. Aqui, ó. O segundo dado é esse aqui,
o segundo da tabelinha. Bom, aqui o resultado da medição do tanque com borbulhamento e velocidade do vento, que foi a segunda fase do experimento. As microalgas foram semeadas no tanque de cultivo e um arejador concentrado para fornecer oxigênio necessário para seu crescimento. O resultado da evaporação, aqui na parte de cima, tá, é influenciado pela mudança do nível produzida pelo borbulhamento do arejador de vento, como pode ser visto no gráfico. As flutuações do nível da água chegam a 0,025 metros. A mudança resultante do nível da água do teste ao longo de 24 horas foi uma diferença de 0,018 metros, correspondendo a cerca de 18 litros por metro quadrado. Podendo-se observar que o borbulhamento produz um aumento da evaporação quando se comparado aos resultados em ambas as fases. Bom, chegando a conclusões, né, do que obteve-se disso. O sistema é autônomo e portátil, né? A gente sabe disso, tá? A partir de todo ali, com a parte remota e a parte local, bem prático. Ele é facilmente instalado em diversos cenários, não requer instalação fixas, devido à sua natureza telemétrica, pode ser operado de campo ou remotamente. Ele apresenta resultados satisfatórios. O equipamento passou por testes de campo laboratório, demonstrando a sua confiabilidade. A informação gerada é compatível com os programas comuns para processos de dados. Ele tem uma resolução aprimorada, porque alcançou uma resolução superior à norma, que é de mais ou menos 0,01 metros. Equipamentos a laser têm uma resolução semelhantes ou superiores ali, mas são muito mais caros. O microcontrolador Stamp BS2P, que é utilizado no projeto, oferece uma plataforma versátil e prática para desenvolvimento de aplicações em instrumentação e controle. Diferentemente de microcontroladores de baixo nível, Stamp integra instruções para comunicação direta via protocolos específicos. O projeto também tem um potencial de muito baixo custo, porque ele tem sistemas integrados e robustos acessíveis. A arquitetura permite adicionar sensores específicos sem redesenhar todo o sistema. Também apresenta a possibilidade de melhorias futuras. Um sensor de temperatura mais responsivo, como o circuito termopar digital, poderia aprimorar a compensação da temperatura e aumentar a resolução na medição da distância da extração, por ultrassom, no caso. Aqui temos a referência, tá? Eu peguei Gutierrez e Gandara, esse é o trabalho deles. Então, ali da cidade do México. Aqui foram alguns sites que eu usei de referência. E é isso. Muito obrigado.